Eu acho que todo processo de comunicação, ele abre gaps. E o principal gap é o que eu comunico que você entende. Então, esse é praticamente impossível ele existir. Então, por mais que exista um processo de comunicação muito bem desenhado, né, um processo de treinamento, um processo de onboarding muito bem feito, e esse gap sempre vai existir. O que A fala e o que B entende. E a gente perde muito tempo no que é urgente e não é importante. Então, se ele é urgente e importante, opa, vou sair, faz agora. Se ele é urgente e se ele é importante, mas não é urgente, opa, vai estar na minha caixinha da estratégia, do eu pensar, né? Se ele é importante, se ele é urgente, mas ele não é importante, cara, eu não tenho que fazer. DiretaCast, o podcast da venda direta. Sejam bem-vindos a um novo episódio do DiretaCast, o podcast da venda direta. Eu sou Marcela Quiroga, fundadora do podcast, e que é o meu meio, acabei de contar para o Matheus aqui, minha forma de contribuir e furar bolhas, contar sobre o mundo da venda direta, contar sobre o mundo que não é da venda direta, sobre o varejo e como a gente pode contribuir com o empreendedor que está nos assistindo e busca informação, busca conhecer oportunidades para se conectar com o cliente, ganhar seu espaço nesse mundo. Então estamos aqui hoje com um novo convidado, Matheus Santicioli da Costa. Tem o dá ou não tem dá? Tem dá. Tem dá. Tem dá. Tô muito feliz em receber você aqui, Matheus. Tem uma bagagem muito legal e hoje a gente vai explorar várias facetas do Matheus, CEO da Toque Botânico, mas também membro do G4, também empreendedor que veio do mundo financeiro, corporativo. Então, acho que tem várias facetas aí que você pode explorar e quem está nos assistindo aí, beber dessa fonte. Pode ser? Pode. E é legal que a gente vê que tem muita similaridade com a nossa jornada, né? A minha e a sua. Você fala, pô, mas venda direta não tem nada a ver com indústria, com varejo de supermercado, não tem... Na hora Tudo. que você vai ver o background de cada um, tem muita coisa que se conecta, né? Tem. E você sabe, eu já falei de um exercício que eu fiz há muito tempo, quando eu fazia palestras para o Google. Eles falam de uma atividade que eu adoro, que é se você juntar cada 40 pessoas, sempre nas conversas, na borda da conversa entre 40 pessoas, tem algo que eu não lembro o nome, mas é um ponto de convergência que algo em comum cada 40 pessoas tem. Então, se você junta uma rodinha de 40 pessoas, eu conversando com alguém fez faculdade de arquitetura e eu já fiz. Alguém tem 2 irmãos e é do meio e é o meu caso. Então, assim, a gente tem similaridades no meio de todo mundo. Então, eu vim do corporativo, vim de 30 anos da venda direta, você veio do corporativo, do financeiro. Então, conta o background que tem coisas aí que se encaixam. Vamos lá, então. Marcela, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Espero contribuir um pouquinho aqui hoje nessa manhã com o pessoal que está em casa, está escutando. Eu sou um fanático por conteúdo. E aí, quando a gente vai para empreendedorismo, varejo, vendas, graças a Deus, hoje está tendo bastante conteúdo e gente querendo fazer conteúdo de qualidade, assim como você. Então, geralmente eu escuto treinando, eu escuto viajando, eu escuto trabalhando, e aí assim a gente vai consumindo muito conteúdo. Bom, meu nome é Matheus, antes de mais nada eu sou cristão, sou casado com a Juliana, sou pai da Olivia e do Samuel. A Olivia de 3 anos e o Samuel de 1 ano. Então, antes de todo o Matheus, esse é o principal, né? Então, profissionalmente eu estou CEO da Toque Botânico. Tá? Eu sempre falo que eu estou porque a cadeira tem que ser maior que eu, tem que ser mais importante que eu. Eu sou a mera pessoa que está sentada ali. Tá? E eu fui eleito para um projeto. E esse projeto ele é cíclico, como tudo na vida. Tem altos e baixos, vales e picos. Né? E um dia não vai ser eu mais que vai estar tocando esse projeto. E que bom que não vai ser eu. Né? Porque aí vira... o meu projeto, a minha cadeira, e não é essa a intenção. Por isso que, sempre quando eu tenho um convite para
dividir um pouco da minha vivência, da minha experiência. Eu faço questão de ir como livro aberto, mente aberta, porque eu acho que eu posso agregar um pouquinho na vida de cada um. Assim como muita gente agrega na minha. Boa. Então eu vou começar já. A gente combinou alguns caminhos dessa conversa, então eu vou começar pelo primeiro caminho, que é esse da sua cadeira. A sua cadeira, porque de verdade, quando a gente tem o pequeno empreendedor, quando ele começa, ele fala assim, a minha cadeira é ter um produto, colocar no mercado, ter sucesso, vender e volto para minha cadeira, produzo produto. Mas isso, de verdade, é uma cadeira pequena. Porque é o começo, é lógico, a gente começa pensando, né? O que eu vou fazer que é transformador, que vende, que volta para minha cadeira, mas a cadeira crescendo, ela tem vários papéis. E o teu tem um papel que eu já me apaixonei, que é uma de responsabilidade social também. Porque enquanto o produto ele pode estar bem resolvido, ele pode estar gerando impacto, gerando renda, DRE positiva, que é super importante, porque ela dá longevidade. Também não podemos ser romântico de não fechar a conta, mas ela também, a cadeira vai aumentando de responsabilidades e na TOC você tem uma pegada de responsabilidade social. Quer falar sobre isso para a gente começar? Bora. Eu acho que a cadeira realmente ela é um organismo vivo e ela cresce, mas ela também encolhe. Então, muita gente não tem noção que às vezes tem dia que você está numa cadeira que você se sente que ela tá grande e tem dia que você fala, meu Deus, isso aqui virou um banquinho. Boa. Então, a gente também tem que saber se adaptar, e isso é uma grande falha do empreendedor, que às vezes a cadeira cresce e ele senta nessa arrogância por um tempo e na hora que a cadeira diminui, ele não percebe que ela diminuiu e ela aumenta e diminui 10 vezes durante o dia, todo dia. Excelente colocação. Então, dentro disso, né, a gente tem momentos onde você tem mais apetite ao risco e projetos grandes e tem momentos que você tem que, né, dar um passo atrás e entender que os projetos são menores. Por isso que a bandeira ESG, né, que tem muita empresa falando, muita gente falando e virou meio que um hype falar sobre isso, se ele não está intimamente ligado com o DNA da empresa, com os valores da empresa, ele não se encaixa. Porque ele passa a ser só uma agenda, uma das páginas da agenda. Então, se ele não está no DNA, ele não vai... hoje ele está, amanhã ele não está. E nesse processo, a gente percebeu que o nosso DNA era um DNA social. Não somos empreendedores sociais, tá? Mas o nosso público-alvo é o público CDE, é a base da pirâmide, é o povão, é a massa, é o produto de dia a dia, é o uso de consumo diário. Então, a gente tem dentro do nosso DNA essa pauta bem social. Nossos produtos são veganos, então tem, né, a parte ecológica, não testamos em animais. Então, assim, tem muita coisa que está no nosso DNA que está dentro dessa pauta ESG. Então, dentro desses caminhos que a vida vai levando a gente, em determinado momento, eu conheci o Edu Lira, né? O Edu, uma pessoa incrível, é eleito uma das 10 pessoas que vai mudar o mundo no próximo século, e ele quer terminar com a pobreza na favela antes do homem chegar em Marte. E como Elon Musk deu uma acelerada aí no último ano, ele está tendo que acelerar também o lado dele dos projetos da Gerando Falcões. Então, a gente resolveu a 4 mãos trazer 2 linhas diferentes de produtos para a gente unir esses 2 DNAs, né? Porque a Gerando Falcões, o braço filantropia, ele é muito importante dentro da ONG, mas eles também precisam de produtos que gerem receita recorrente para eles. Então, produtos sociais, empresas que topem ir por esse caminho, para eles é muito espetacular. Então, assim, fica o meu convite para todo empreendedor que tem um produto que agregue na vida de pessoas das comunidades, que ele quer, né, trazer dignidade para elas, que ele sempre fala que o contrário da pobreza não é riqueza, é dignidade. Então, quem tiver
Se quiser entrar em contato comigo, com o Edu, a gente sempre tem um leque muito grande de necessidade desses produtos, né? Então, dentro desse projeto, a gente desenvolveu 2 linhas. Uma linha que é para o ponto de venda final, então esse produto vai para o varejo. E a gente desenvolveu uma linha para um projeto deles, que é um projeto de venda direta, né? Que é o projeto das Maras, que assim, é apaixonante o projeto. O Edu tá sempre na Globo falando, tá no Caldeirão do Hulk, na Ana Maria, porque assim, é literalmente algo incrível. Eles começaram com o comércio de roupa usada, tá? E depois foram agregando outros produtos, né? A Mondial tá com muita parceria com eles também, que é uma empresa também super bacana. E a gente fez uma linha de produtos para venda porta a porta. Então, as Maras vende as Maravilhosas. Então, é um programa puramente feminino, feito por mulheres. Quem toca hoje é a esposa do Edu, esse projeto. No centro de distribuição delas, só trabalha mulher do regime semiaberto. E hoje eles já estão com mais de 7 mil mulheres nas ruas, vendendo de porta em porta. Então, é um projeto de sacoleiras, mas para trazer dignidade para essas mulheres. Então, a gente fez uma linha de shampoo, condicionador de sabonete líquido, para elas venderem de porta em porta, para elas usarem, para as famílias delas usarem. Então, a gente consegue agregar um pouquinho, mesmo que pouco, para trazer dignidade para essas mulheres e para essas famílias. E o outro produto, que é um produto para ponto de venda, a gente também fez a 4 mãos. A gente pegou um artista da comunidade para desenvolver a arte do rótulo, layout. A gente escolheu a jabuticaba como fragrância, porque a jabuticaba é uma fruta brasileira. Ele representa muito, a árvore em si representa muito o que é uma comunidade, que ela vai permeando e crescendo da forma que ela consegue. Ela não é uma árvore, ela pode ser uma árvore pequena, mas ela também pode ser uma árvore muito grande. Ela se adequa a como ela é cuidada. Mas ela é forte, né? Quando ela tem água, ela dá muito fruto. Quando ela não tem água, ela não morre, mas ela dá um pouquinho de fruto. E o fruto da jabuticaba é como a nossa vida, né? Ele é preto por fora, doce por dentro, mas tem um caroço enorme. Então, esses são os dois produtos hoje que a gente tem uma parceria aí muito forte com a Gerando Falcões. Hoje o Edu Lira virou um irmão meu. É uma pessoa que eu ainda não acostumei quando ele vira pra mim e fala: hoje eu não consigo porque eu tô com o Jorge Paulo Lema. Ou fala: hoje eu não consigo porque eu tô com o André Gerdau. Hoje eu não consigo porque eu tô com o Trabuco. Eu falo: cara, eu sei, mas eu sou só o Matheus. Consegue um tempinho na sua agenda pra mim. E vai muito ao encontro do que a gente falou, né? Você poderia usar a sua cadeira com um tamanho para produzir produto e você alargou a cadeira para também produzir produto e produzir impacto com parcerias, com um olhar e também alinhavado com aquilo que você falou do DNA. Não foi algo que vamos no hype, né? E isso também é importante, porque às vezes... eu sou professora também na FIA, no curso de ESG, eu dou aula de negociação dentro de um curso de ESG, o MBA de ESG, e a gente vê que às vezes, pelo hype, algumas empresas vão para essa pauta para deixa eu entender o que pode agregar, pode trazer visibilidade para minha marca se ela tiver com essa agenda. Mas quando ela é natural do teu DNA da tua empresa, isso brota com mais propriedade e você consegue levar quando você encontra parceiros. E não tinha o projeto pronto. Pelo que a gente... quando a gente tem isso como essência, o projeto não estava pronto, vocês alinhavam a 4 mãos um projeto, põe, submete, arredonda, porque ele não fica perfeitinho, dá um trabalho danado, melhora, aí traz um segundo e vai melhorando, posiciona ele para quem realmente vai ter impacto, que é uma classe CDIE, e isso mostra realmente que dá para fazer. É custoso, é trabalhoso pra caramba também. Quem imagina que não tá arrumando sarna para se coçar, não tá tendo caroço da jabuticaba no meio. Tá tendo aí um desvio de visão, que dá trabalho pra caramba, né? E saber que dá pra fazer. Porque, assim, muita gente se prende ao... eu não tenho um caixa sobrando, eu não tenho
conexão com essa pessoa, eu não tenho um time de projetos, eu não tenho um time de desenvolvimento. Eu não tenho nada disso, tá? Mas a gente vai lá e faz, tem que fazer. Então a gente se adapta à cadeira. Não tenho condição de investir milhões em marketing? Não tem, pelo contrário. Mas, né, a gente tem que dar um jeito de conseguir ir permeando todos esses obstáculos para a gente chegar onde a gente precisa chegar, onde a gente quer, onde está o nosso DNA, onde estão os nossos valores, onde está o nosso propósito, né? E é isso. E tem uma coisa que a gente falou até antes de começar, para quem está nos assistindo, o empreendedor se sente solitário. Então, uma grande provocação, se aproxime, porque o empreendedorismo pode ser solitário, ele pode ser. Eu que sou do empreendedorismo feminino, a mulher principalmente, se ela se fechar e sentir as dores, ela sente as dores fechadas e ainda as dores da família, as dores da gestão de uma casa, de um negócio, e ela se martiriza e se culpa muito, às vezes com um background grande, porque ela tem uma escolaridade, ela tem um preparo, tem todos os estudos mostram que essa solidão, ela dói muito. Então, se aproxime, porque a gente vai vendo que as dores podem ser compartilhadas e trazendo parceiros. Eu não preciso crescer. Quando eu tiver grande é que eu vou achar a solução. Às vezes, com parceiros, dentro de um ecossistema, você encontra parceiros e acha soluções, às vezes, até com menos recurso, com menos estrutura, mas faz, né? Exato. Então, esse é um ponto bem bacana. E aqui, contando até um ponto que muito me envaidece, né? Eu produzi um e-book com a minha experiência, com a minha jornada, chama Domine a Arte da Venda Direta, onde eu produzi, com a minha experiência, um pouco dos bastidores até a execução da venda direta, de uma forma muito da visão de quem viveu a venda direta. Então, com esse e-book, eu contei um pouco para quem está olhando a venda direta, está convidado a você que tem interesse na venda direta, a baixar seu e-book e começar a lapidar a tua operação da venda direta. E quando eu vejo os downloads, tem Edu Lira, do Gerando Falcões, que baixou meu e-book. Que honra, hein? Que honra! E aí, quando você me falou do projeto das Maras, eu falei... Tem um pedacinho da Marcela lá, no Gerando Falcões, lá no projeto das Maras, com a Marcela. Espero que tenha dado bons frutos e pode me dar feedback de algum ponto. Com certeza deu, porque o projeto está crescendo bastante e é audacioso o plano deles, como todos os planos que eles, né, fazem. Mas é um projeto que está aí de vento em popa. Então pode me chamar lá que eu vou adorar dar contribuições com o projeto das Maras. Eu acho que... Falando, né, que bom que você dividiu um pouco dessa sua experiência nesse e-book. E pegando o gancho com o que você falou um pouco antes, acho que bom que o empreendedor percebeu que essa solidão dói, né? A gente... O empreender é ser heróico, né? Mas a gente o empreendedor acostumou a se acomodar nesse heroísmo, né, e não dividir essa dor. Então, assim, você pega, né, um trabalhador CLT, ele tem um sindicato por trás, ele tem aonde, né, quem dá um amparo para ele. O empreendedor não, né? No mundo corporativo, né, como a gente vê no mundo corporativo, tem muito afago, tem muita gente falando... o tanto que a gente é bom, o tanto que a gente produz, o tanto que a gente é legal, né? E quando você vai empreender, não. Pelo contrário, é chuva de pedrada para todo lado. Então, a gente... Nesse heroísmo que se desenvolveu disso, acostumou-se a ficar com essa jornada muito solitária. E que bom que pessoas hoje perceberam... através de ferramentas como cursos, livros, podcasts, que dá para derrubar um pouco dessa barreira da solidão, né? Então, você pega o próprio G4, você tem a Resenha do Gabi, você tem várias coisas super legais
Aí, né, dentro do empreendedor que está começando, fala, poxa, mas eu não tenho. O Sebrae está aí para isso. O Sebrae tem coisas incríveis, maravilhosas. Eu não fiz ainda, mas eu não sei se ainda dá tempo. Mas, gente, quem tiver oportunidade, faça Empretec, que é um programa da ONU, que cada país tem uma entidade que toma conta, e no Brasil é o Sebrae. E, assim, é um negócio espetacular, é subsidiado. Então, assim, tem conteúdo. Quem fala assim, não, mas eu não tenho dinheiro para consumir conteúdo. Eu não tenho dinheiro para me preparar. Tem um monte de jeito de se preparar. Então, tem desde o conteúdo gratuito até a jornada que custa 250 mil por ano, né? Então, que bom que essas barreiras da solidão vêm caindo. E aí, tem uma coisa também, que bom que tem empresários e empreendedores como você que representam a sua marca nesses compartilhamentos e contam também as dores e as delícias, né? Porque esse também é um ponto que eu ia comentar. Porque, às vezes, um grande empreendedor de sucesso, ele foi construído, forjado com dores e delícias, mas ele também não tem espaço e apetite para compartilhar. E, às vezes, ele fazendo isso, ele está ajudando muito um outro que poderia também se identificar e falar assim, nossa, eu passei por isso. Eu vim também de uma situação de quebra total, né? Como eu aqui entrevistei esses dias a Patrícia Lages, que é uma pessoa hoje de educação financeira, mas que ela veio exatamente da virada dela ter quebrado completamente. Então, às vezes, o apetite de alguém compartilhar, representar as dores e as delícias da sua empresa pode ser a geração de virada, né? O insumo que alguém precisava. Então, que bom que você está aqui. Total, porque assim, a gente tende a olhar... Dando exemplo, ler o sonho grande dos 3G e achar que aquilo está muito distante. E quando a gente escuta um empreendedor médio, pequeno, falando um pouco da sua jornada, cria uma conexão maior, né? Então, assim, tem dias que a gente está gravando um podcast e está a Segunda Guerra Mundial acontecendo na empresa, né? Tem dia que a gente está aqui consumindo conteúdo, falando de técnicas, que não sei o que, mas na verdade está faltando o cafezinho, o cafezinho ficou ruim, né? Ou acabou, alguém não percebeu e acabou o papel higiênico do escritório, né? Então, assim, tem muita coisa que da jornada, ela é cheia desses altos e baixos, né? Então, a gente poder escutar, eu acho que até vai uma dica, pessoas que estão nos seus vales. Porque depois que os vales passaram, né, a gente consegue olhar essa cicatriz e falar, olha, essa cicatriz me foi muito positiva, porque depois por causa dessa dor eu percebi tal coisa, e aí eu virei uma página. Depois que acontece, né? Mas e quando está acontecendo? Então, assim, imagina você fazer um podcast só para a empresa que tá num momento muito difícil, né? Eu acho que seria muito legal, porque, né, pegando as estatísticas do Brasil, pegando as estatísticas do último ano, que são alarmantes, deve ter tanta gente passando... A chance de ter muito mais gente passando por esses vales do que os picos é muito maior. Então, assim, na hora que a gente pega e escuta um podcast de pessoas gigantescas, como um Abílio Diniz, é super legal, é super inspirador, mas também poder escutar do cara que, né, que tem um empreendimento de um carrinho de lanche, ele tá passando um momento onde ele tá lá, acendeu a chapa, picou todas as coisas e não entra nenhum pedido, e aquela angústia, tá tudo pronto, funcionário parado, funcionário sentado, funcionário sem fazer nada. Essa angústia que, né, é 99% do tempo, eu acho que seria muito legal a gente conseguir escutar esses conteúdos também. E também tem uma outra coisa, né? A gente fala, né, que o Brasil é o caos, porém, se você encontra com grandes literaturas e pessoas de um mundo mais bem resolvido, onde regras funcionam, onde você tem soluções mais bem estabelecidas para problemas já bem mapeados, você tem menos oportunidade.
porque as oportunidades estão onde tem problema. Então, se você vê países mais maduros, países com mais tecnologia, com mais soluções, com mais mapeamento de crise, as oportunidades também são menores, porque eles já mapearam crises, já solucionaram, e nós ainda somos teenager, né? Nós somos novos, e para quem tem visão de oportunidade e não de necessidade, né? No empreendedorismo, você vê que a oportunidade está onde tem problemas, né? Então, tentando ver o lado do copo meio cheio e meio vazio, a gente tem oportunidades onde a gente tem mais problemas e mais apetite para riscos, né? E aí, dentro deste olhar, uma coisa que eu ia te perguntar é, na venda direta, né, em específico, a gente tem uma situação muito comum, até olhando essa diversidade de marcas, olhando a força de vendas, olhando esse mercado, a gente tem uma coisa muito que é achar que a grama do outro é mais verde. Estou falando da venda direta, mas isso acontece no varejo, acontece normal. É achar que o sistema do outro está mais bem resolvido, a logística do outro está bem mais resolvida, o cliente do outro é mais fiel do que o nosso, e a força de vendas vai nesse barulho, achando que a outra... Não. Acho que a outra marca tem treinamento melhor e aí a minha marca tá me atrapalhando, não estou tendo tanto apoio. Então, eu, como trabalhei com a força de vendas por um tempo, pode ser que vocês sintam isso, às vezes, até com as maras. E tem uma coisa que é muito importante a gente imaginar. Não só com as maras, não. O time de vendas interno, né? Também, de representantes, o time de key account também é a mesma coisa. Acontece. Tem uma coisa que eu acho que tem que trazer muito para perto quando a gente trabalha nesse mercado, que é a oportunidade que a gente tem da transparência, do mecanismo todo que a gente tem. Porque, às vezes, quando a gente tem a distância dos times de vendas, a distância da comunicação, a gente não mostra a complexidade e não mostra os defeitos. A gente não... É lógico que a gente quer mostrar o lado bonito, o quanto a gente investiu em marketing, a gente quer mostrar a campanha que fez na Globo, a gente quer mostrar tanto... Mas a gente não mostra fragilidades. E eu tive a oportunidade de ter uma aula magna até com um grande conselheiro da Embraer, inclusive foi essa semana, ele já é conselheiro de grandes empresas, tipo Embraer, tipo grandes companhias, e ele falando que a gente mapeia riscos nos conselhos, mas o mapear riscos, a gente faz grandes mapas, né? Principalmente de ESG, e os mapas de pessoas, eles... os RHs ainda têm uns mapas muito voltados para contratação, para demissão. Os mapas de pessoas, eles ainda têm gaps. Como trabalhar com pessoas, principalmente no caso da venda direta, que são pessoas autônomas, ainda um pouco mais distantes, mas até com pessoas, no teu caso, mais próximas do time de vendas. Como é que rola essa qualidade de comunicação? É difícil, tá? Eu acho que todo processo de comunicação, ele abre gaps. E o principal gap é o que eu comunico que você entende. Então, esse é praticamente impossível existir. Então, por mais que exista um processo de comunicação muito bem desenhado, né, um processo de treinamento, um processo de onboarding muito bem feito, e esse gap sempre vai existir. O que A fala e o que B entende, né? E esses gaps tem época que eles estão maiores, tem época que eles estão menores. Eu acho que quando os valores e a paixão estão muito bem estabelecidos e fortes, esses gaps tendem a ser cada vez menores. E é normal, às vezes eles se distanciam e eles voltam. E às vezes a gente fica tanto, entre aspas, apanhando desse time, né? Porque aí a comunicação ela vem reversa. Que às vezes a gente falou, calma aí, mas será que meu produto é tão ruim? Será que meu mercado é tão ruim? Será que meu cliente é tão difícil assim? Será que é tão difícil? E eles também estão num processo de comunicar para trás, né? E é entender com empatia o que ele está querendo dizer. E é muito difícil isso.
a gente tem que entender, às vezes, eu acho que a personificação, às vezes o vendedor ou a pessoa que está nesse processo, ela erra e a gente tem que ter empatia com o erro dela. Mas ela também tem que entender que, às vezes, a indústria, né, a empresa erra e ela também tem que ter empatia, né? Sabe o que eu acho gostoso? Já vou te devolver a palavra. E às vezes a gente vê que esses filtros de rancor, às vezes são muito grandes e tira tempo da pessoa vender, ela está nutrindo, às vezes, ou a empresa está nutrindo da pessoa, ou a pessoa está nutrindo da empresa. Eu acho gostoso quando a gente se coloca também naquela posição que a empresa, ou o empresário, ou o empreendedor pode estar sozinho, e a gente convida ele para fazer parte da comunidade, né? Mas se a gente olhar, o revendedor, a Mara, ela também se sente sozinha no cosmo dela. E convidar ela também para fazer parte de comunidades. Porque eu, particularmente, sinto agora, continuo contribuindo com conteúdos, faço aqui o DiretaCast, faço conteúdos para as consultoras e continuo me movimentando. E eu sinto que ela também, no universo dela, está sozinha. Então, o meu convite sempre está nesse, porque na circunstância que a gente tiver, no degrau que a gente tiver, se a gente tiver solitário, dá esse estalo. Então, o CEO pode estar sozinho e vai procurar o G4, vai procurar a Rede Mulher Empreendedora, que é meu caso, mas a consultora também procurar comunidades. Porque ela também, a Mara também, onde tiver, procurar a comunidade. Isso dá um conforto, porque ela pode ter dores que você não mapeou no toque botânico. Sim. E se ela te procurar, você não vai até ter, por mais escutativa que você tenha, não vai conseguir captar a dor dela, porque o despertar dela é outro timing. O teu Key Account também não vai ter ouvido para ela, porque o teu Key Account tem outro movimento, ele faz venda B2B. Aí eu acho que é muito legal quando a gente gera comunidades dentro da sua estatização. Não que não tenha furo de bolhas, mas aí tem uma permeabilidade de falar assim, caramba, entendi tua dor. E não ficar sozinho. Eu acho isso um baita de um ganho que a gente tem dentro de cada camada. Endoidei você? Não, mas faz todo sentido, porque a gente tem que ter essa estratificação de comunidades, né? E pra gente que está sentado nessa cadeira, eu acho que você tem uma dificuldade muito grande que é ter a escutativa, né? Como a maior parte do tempo a gente está tomando decisões pragmáticas, a escutativa ela é um desafio muito grande quando alguém precisa, né, te contar alguma coisa. Porque a gente trabalha solucionando problemas. Então, às vezes, a pessoa só está querendo desabafar, né? Às vezes, ela só está querendo um carinho, ela só está querendo um afago. E a gente, né, nessa cadeira de CEO, que, ai meu Deus, às vezes a gente também fica reclamando e remoendo que ninguém abraça a gente, que ninguém dá o ombro pra gente, que ninguém, né, pergunta se a gente tá bem, mas a maioria das vezes a gente também não faz isso com os outros. E então a escutativa é um desafio, assim, tremendo e que eu acho que cada vez mais ele é gargalo para aumentar ou diminuir esses gaps de comunicação. E pragmaticamente, a gente acha que é assim, pragmaticamente, né? Se você é executivo, o que eu tenho que te entregar é estratégia. Se você não é executivo, né? Você é operacional, o que eu tenho que te entregar é tática. Tá. Porém, você tem pessoas que são operacionais e que querem entender de estratégia. Porque não serve mais para ela só fazer aquela operação tática, porque para ela não está mais funcionando. Então, eu vou dar um exemplo na venda direta, né? A venda direta ela é movida por períodos, ciclos, campanhas, onde você tem um motivo para procurar teu cliente com um lançamento. Se você tem mapeado lançamentos, mapeados promoções, então são os motivos, os touch points para você procurar um cliente, fazer uma oferta para ele fazer uma compra tática e aí você faz o movimento acontecer. Tá bom, mapeei isso. Só que você tem hoje consultoras que ela não tem mais aquela atividade como complemento de renda, ela tem aquela atividade como renda principal. Então ela não quer mais tática para ir fazer aquele short point, né? Ela
aquele pequeno contato. Ela quer uma estratégia maior para que ela mapeie o cliente, as necessidades daquele cliente, olhe como é que ela pode aumentar o ticket médio dele, olhe como é que ela pode compor o ano, os touch points e como é que ela aumenta a dependência daquele cliente para compor a carteira. E ela fala assim, bom, quantos clientes eu tenho que ter dentro da minha carteira para conseguir 15 mil reais? Nossa, ela não quer mais tática, ela quer estratégia. Sim. Aí ela procura, ela fala assim, dentro de onde eu tô, eu não vou conseguir essa resposta. Aí ela vai procurar um Sebrae, como você falou, que não vai falar a linguagem dela. Não. Ela vai procurar um BNDI. BNI, não é? BNI, já estou confundindo, que também não vai falar a linguagem dela. Então, olha que oportunidades a gente tem. De novo, né? Como a gente está falando, eu preciso ter problemas para criar oportunidades, e aí o empreendedorismo por oportunidades. Temos temas... Temos. Né? Dentro desse olhar e dentro daquela agenda que a gente falou, desse apetite para trazer impacto com produtos, para trazer impacto social e para trazer esse DNA de olhar mais sistemicamente. Eu hoje, onde eu estou, e eu amanhã, onde eu continuo fazendo movimentos com Eduardo Liras, que eu vou conhecendo, Marcelas Quirogas, que eu vou conhecendo. O que mais você acha que tem caminhos que atraem o Matheus como empreendedor e que são agendas que você quer trazer para a tua vida e que você vai dar até de recado para o empreendedor que está nos assistindo e falar assim, cara, não deixe escapar essa visão na tua jornada. Provoquei, nem tava... Não, nem tava. Essa é difícil, viu? Eu acho que é entender, para mim, no longo prazo, que o nosso negócio nunca vai ser uma cash call. Nunca vai ser uma vaca de leite. Não estamos em um ambiente, em um país onde nos propicia uma maturidade que a gente vai literalmente, né, dentro do conceito, acordar, pegar o banquinho e no estábulo tirar o leite da vaca todo dia, independente do que aconteça. Eu acho que a gente está num ambiente onde a gente tem que respirar, viver turnaround sempre. Eu acho que, né, as possibilidades e entender que a gente está tendo que virar a mesa todo dia. Tá? Então, a gente vê algumas empresas que ficaram muito presas em alguns modelos comerciais ou modelos de produto ou canais de venda e não entenderam que não existe, né? Eu acho que quando a gente fala muito de multicanalidade, é entender que na minha visão hoje já não existe mais multicanalidade. É um canal só. Não é que esse negócio, omnichannel, é one channel. Então, mesmo, né, empreendedora da venda direta, o WhatsApp é um canal, a visita presencial é um canal, e a gente entender que para as nossas empresas serem perenes, a gente tem que focar em todos os canais e que eles sejam um só, e não que eles rodem em separado. A gente viu muita empresa falhando nisso em termos de eu tenho um estoque de e-commerce, eu tenho um estoque de venda direta, eu tenho um estoque de B2B. Não, é tudo uma coisa só, né? Então, eu falei tudo isso para concluir que a minha busca no longo prazo é deixar cada vez mais a minha posição, a minha empresa frictionless. Então, tirar os pontos de fricção de toda a cadeia. E sabendo que, muitas das vezes, os pontos de fricção é o meu despreparo, é a minha solidão, é a minha cadeira, é a minha pessoa. Então, a gente sempre costuma falar, não, mas um ponto de fricção o problema está na logística, o problema está no comercial, o problema está no canal, o problema está no produto. Mas muitas das vezes o problema está no empreendedor. Então, quanto mais ele olhar para dentro, então no meu longo prazo, é cada vez mais eu olhar para dentro, eu me entender, eu entender como eu posso ser melhor para eu não ser esse ponto de fricção dentro do meu negócio. Eu acho que hoje, né, se a gente... É lógico que não tem pedra filosofal, né? Mas é como é que a gente constrói pessoas
preparadas para quebrar as fricções, né? Porque as fricções tecnológicas, eu acho que num espaço mediano de tempo, as fricções tecnológicas estão se provando, principalmente com apoios de IA e tudo mais, elas estão se provando com barreiras menores. As fricções logísticas, elas não têm data certa, mas elas estão na mira de muitas empresas. E elas já diminuíram, né? Porque elas são alto custo, né? Elas não agregam o valor que precisa, elas são alto custo. Temos mentes pensando nisso diariamente. Então, nós temos fricções muito comportamentais ainda e melhorias de processo e tudo mais. Mas o meu pensamento hoje está muito voltado como é que a gente olha isso e coloca nas nossas matrizes de risco, né? Se não colocar, a gente não resolve. Então, como é que a gente coloca? E uma delas, que foi até desse encontro, dessa aula magna, que é uma matriz que a gente não controla, que é um efeito que a gente não controla, mas que a gente provoca, que é o clima. Esse assunto foi muito debatido nessa aula, que foi como é que eu coloco numa pequena, numa média ou numa grande empresa um efeito que eu não controlo, que a gente até falou num pequeno empreendedor que ele pode perder sua produção inteira com enchente aqui na Vila Pantanal ou no Rio Grande do Sul, ou o que aconteceu em Minas. Ele é pequeno, ele não colocou esse risco. Não está lá nas contas dele colocar um dinheiro que nem tem sobrando para essa situação de risco. Mas é uma realidade que cada vez mais pode entrar. É complexo isso, é complexo, né? É complexo, mas ao mesmo tempo é apaixonante, né? Acho que por isso que a gente também começa a cair para dentro disso e olhar muito dentro dessas matrizes de risco. Como eu falei, que a gente tem que entender que a gente está num momento de guerra e sempre vamos estar, né? Eu uso muito a matriz de Eisenhower, né, que foi o comandante do exército americano na Segunda Guerra Mundial e depois veio a ser presidente dos Estados Unidos. E lá ele fala, né, você divide em quadrantes o que é urgente e importante. E a gente perde muito tempo no que é urgente e não é importante. Então, se ele é urgente e importante, opa, vou sair, faz agora. Se ele é urgente e se ele é importante, mas não é urgente, opa, vai estar na minha caixinha da estratégia, do eu pensar, né? Se ele é importante, se ele é urgente, mas ele não é importante, cara, eu não tenho que fazer. Literalmente, ou você delega, ou você não faz, né? Então... Deixa cair do caminhão. Tem coisa que tem que deixar, né? E às vezes a gente que quer controlar muito o processo não consegue fazer isso. E tem mais um ponto que eu acho que é muito legal a gente pensar e olhar. Vou puxando sempre a sardinha para uma venda direta, claro, né? Como é que a gente constrói isso no dia a dia e não num momento que a gente grave uma live, num momento, numa convenção de uma empresa, num momento onde a gente conta um manifesto do que a gente acredita no quem somos na nossa página. É no dia a dia a gente comprovar isso, no corredor quando a gente está com um colaborador dentro da empresa, no dia a dia quando a gente responde a dúvida de alguém que escreve num direct do nosso Instagram, no dia a dia quando a gente responde alguém que chega no WhatsApp, no dia a dia quando a gente mostra isso. Por isso que é lógico que não temos braço para responder tudo, todo mundo, toda hora, porque tem tudo para acontecer, mas por isso que a gente constrói comunidade. Eu super acredito nisso. Então, como é que a gente tem representantes o tempo todo para abastecer as dúvidas de alguém, para fortalecer alguém? Então, dentro de cada uma das camadas, como é que a gente constrói comunidades, né? Eu sempre fui um fanático por esportes. Não tenho aptidão para eles, mas eu sempre gostei deles. E hoje eu faço triatlon, algumas provas, tanto triatlon quanto meio Ironman já fiz. Quem sabe um dia eu faço um Ironman. E é um esporte totalmente solitário,
na execução, mas ele é um esporte coletivo. Porque eu preciso combinar o jogo antes com a minha esposa, no dia de treino longo, que hora que eu vou ficar com as crianças, que hora que ela vai precisar ficar, se a gente vai ter que deixar com alguém. A logística de tudo, ele não... Então, assim, por mais que ele é um esporte individual, ele é um esporte de comunidade também. Interdependência. Total. Porque eu também preciso, além de tudo, assim como, né, a venda direta... eu tenho que programar meu dia para deixar meus filhos na escola, eu treinar de manhã, eu ir para o escritório. Ao invés de eu almoçar em um restaurante, eu almoço na mesa, porque eu vou treinar depois. Eu treino na hora do almoço, tem dia que eu não treino de manhã, eu tenho que treinar à noite, então eu tenho que... fica com as crianças. Então, assim, essa questão dessa priorização... ela gera um efeito de comunidade no nosso momento, né? No nosso dia a dia. Então, mesmo uma mulher da venda direta, um homem da venda direta, ele depende de toda uma comunidade, de todo um ecossistema para dar subsídio para ele. Então, se ele sabe e entendeu isso, ele passa a olhar muito mais para esse ecossistema do que só para ela, só para, né, para a matriz inicial. E aí, juntos somos mais fortes, né? Total. E aí, falando de Juntos Somos Mais Fortes, quero agradecer a parceria com a ABVD, Associação Brasileira de Empresas de Venda Direta, que é parceira aqui do DiretaCast, exatamente porque ela faz esse trabalho de comunidade, de olhar regras, de fazer a busca por cada vez mais a comunidade ser fortalecida com regras, com ética. Então, obrigada, ABVD. Estamos encerrando aqui. Matheus. Já? Contou um pouco do teu futebol? Faltou alguma coisa que acha que é relevante contar para os nossos empreendedores? Eu acho que o que faltou contar é que, gente, é difícil mesmo. Dói mesmo. Dói mesmo. E é isso. Então, independente do que aconteça, todos são pessoas iluminadas, fortes, e que tem um Deus lá em cima que abençoa todos em todo momento. Desde os momentos ruins e desde os momentos bons, tudo tem Ele por trás. Então, né, tem até uma frase na Bíblia que é em tudo dai graças. Então, é entender que Deus, obrigado de eu estar aqui hoje. Deus, obrigado pela dor de amanhã. Obrigado pela vitória de amanhã. E estamos aí sempre para a honra e glória dEle. Obrigada pela honra de ter o Matheus aqui no DiretaCast. Obrigada por você ter assistido a gente. Convido o Matheus para continuar seguindo a gente no DiretaCast. É isso aí, gente. Ó, segue tanto a Marcela quanto o DiretaCast. Compartilha, publica nos seus stories e vamos fazer essa onda da venda direta ser cada vez mais forte. Isso aí, Matheus. Super obrigada. Sucesso para as Maras. Sucesso para o Gerando Falcões. Amém. Sucesso para você e para o Toque Botânico. Com muita luz nas transformações dos negócios, das pessoas, do ambiente, de tudo, da governança, claro, também. E aqui eu deixo o convite para você continuar seguindo o DiretaCast, continuar seguindo a comunidade. Não fique sozinho, porque é isso que traz todo o crescimento do ecossistema. E convido você para a gente continuar a produzir conteúdo. Comenta o que você quer saber sobre esse universo das possibilidades. Deixa aqui seu comentário. O que o Matheus trouxe de grande insight para você? E a gente se vê no próximo episódio. Obrigada, Matheus. Obrigado. DiretaCast, o podcast da venda direta.